Agora tá gravando. Aí a apresentação. Tá todo mundo vendo aí? Dá pra ver sim. Tá. A primeira coisa que eu quis colocar na própria apresentação, eu coloquei aqui uma imagem da Dorinha, que é uma personagem que o Maurício de Souza criou em homenagem à Dorina Noel, que ficou cega ainda na adolescência e acabou trazendo o Braille para o Brasil. Ela tem muitas ações da Fundação Dorina, que fica lá em São Paulo. E aí eu achei eu acho uma gracinha ela. Aqui a imagem dela com óculos, tudo, né? E aí eu coloquei aqui embaixo, ó, hashtag para cego ver. Não sei se vocês já viram em algum lugar escrito isso, mas é como se fosse uma campanha para descrever todas as imagens. Então, por exemplo, no Facebook, a gente posta uma foto. Na descrição da foto é legal a gente colocar uma descrição de toda a ilustração, que para quem é cego ou tem uma baixa visão, pode entender o que está acontecendo. Então, aqui no PowerPoint, tudo, se a gente clicar com o botão direito, ele tem aqui editar texto alt, né? E aí, ó, como você descreveria esse objeto e seu contexto para uma pessoa cega, né? Então, a gente coloca ilustração da Dorinha de Maurício de Souza. Ela está por exemplo, está com uma bengala e óculos escuros, segurando uma mochila amarela, e aí coloca ali o texto que você acha apropriado para a imagem. Então, quando um cego for ver a minha apresentação, ele vai ter a leitura de voz da tela e a leitura de voz vai, inclusive, ler sobre a imagem. Então, ele vai ter todos os recursos que a gente tem. Só de bater o olho, ele vai precisar dessa descrição. Então, a gente vai proporcionar, já está daí proporcionando uma inclusão. Então, pequenas ações fazem muita diferença na vida do cego, tá? Então, a primeira coisa que eu achei legal já apresentar de cara seria isso. Aí eu também peguei e coloquei um pouquinho sobre a visão. Algumas informações muito úteis. Por exemplo, a visão ela se desenvolve até os 7 anos de idade. Por isso que é muito importante estimular a criança no começo, né, de vida dela, assim que se descobre da cegueira ou da baixa visão, tá? Então, a gente tem aqui, até permitir aqui, a gente tem a questão de enxergamos, né, com o cérebro, por isso não adianta fazer um transplante de olho, tá? Porque a gente tem as fibras da retina que se interligam no nervo óptico que transmitem as mensagens para o cérebro, né? Então, essa complexidade do processo visual faz com que a gente não tenha a cura de diversas doenças oculares. Por exemplo, para quem não conhece, dou muito exemplo da minha filha porque acabo tendo ali o dia a dia com ela, né? Ela tem uma coisa que se chama coloboma, que é uma falta de tecido nas estruturas do olho. Então é como se tivesse um buraco ali na extensão do olho por dentro. Por fora não dá para ver nada, mas por dentro atingiu até o nervo óptico. Então não tem um transplante de olho, uma cirurgia que possa restaurar o nervo, né? Hoje em dia não existe. Então, não existe nada que possa reverter hoje em dia a questão ocular dela, assim como diversas outras doenças, né, oculares. E tem outras que dá, por exemplo, transplante de córnea, se for problema com a córnea, né? E tem agora uma tecnologia com chip, que ajuda também quem tem problema de retina, mas é uma estrutura muito complexa. Quando é criança, é muito difícil você saber se a criança às vezes tem problema na visão de um olho só, né? Então, às vezes a criança pode não ter a visão total de um olho e você nunca ficar sabendo, porque o outro olho funciona bem e aí a criança utiliza esse olho bom, vamos dizer assim, e faz com que ela tenha uma vida normal. Então, até a Eliana Cunha, que deu uma palestra, ela falou que tinha um vizinho da aeronáutica que só descobriu que não tinha visão de um olho quando foi fazer o teste da aeronáutica
físico, porque tamparam o olho dele e aí foram fazer o teste e ele não enxergou nada. E aí só aí que ele percebeu. Então a gente dá uma dica aí para os professores de fazer uma brincadeira de tampar um olho, para ver ali se a criança está enxergando bem ou não. O ideal é que todas as crianças fossem no oculista até 1 ano de idade, né, no oftalmologista. Mas a gente sabe que não é a realidade, né? Esse seria o ideal. Os erros de refração são aqueles que a gente geralmente usa óculos e resolve, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo. A presbiopia nada mais é que a vista cansada. A partir dos 40 anos, todas as pessoas vão começar a desenvolver isso, seja com 40, 45, 50 anos, mas vão começar a desenvolver, que a vista vai ficando cansada, né, no termo popular. Então, vamos dizer assim, todo mundo vai desenvolver em algum momento da vida alguma questão da visão. Não vai ficar cego, mas quanto mais velho for, a visão vai caindo. As vias ópticas, elas permitem aqui que você tenha uma visão tridimensional. Então, aqui você tem as veias que está bem pequenininho, mas você vê que do lado esquerdo vai para o direito e do lado direito vai para o esquerdo, e aí isso forma uma única visão lá atrás no cérebro, né? Então, quem tem visão num olho só não tem essa visão tridimensional. Então, se for no cinema 3D, não vai conseguir enxergar, porque não tem essa transmissão de via dupla. Mas enxerga muito bem com o olho só, por isso que tem muita discussão se quem tem visão monocular deveria entrar em cota ou não. Então, assim, a maioria das pessoas acredita que não, porque a visão do outro olho faz com que ela tenha uma vida normal. Então, não se caracterizaria como uma deficiência, tá? O panorama no Brasil. A gente tem 80% de cegueiras são evitáveis. Né? O que é isso? 90% ocorrem nas áreas pobres. Isso quer dizer muita coisa. Então, um pré-natal que não é bem feito, ou se não uma cegueira por catarata, que poderia ter uma cirurgia que reverteria, a pessoa volta a enxergar. Então, você vê ali que a maioria acontece nas áreas pobres, que são pessoas que não têm muitas condições de ir ao hospital e ter um tratamento adequado, né? 40% é de conotação genética, né? E 25% de causa infecciosa. E aí, como eu disse, 20% são recuperáveis, que são esses casos que poderiam fazer cirurgia e não fazem por uma questão de acesso. Quem não consegue ver de modo algum, embora tenha 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil, a gente tem que separar esse grupo de quem tem cegueira total e quem tem baixa visão, que são mundos completamente distintos, né? Quem tem cegueira total, 528 mil, e quem tem grande dificuldade para ver, que seria baixa visão, são 6 milhões. É uma diferença gigantesca, de 4 pessoas com baixa visão para uma com cegueira. Quem tem baixa visão consegue enxergar, mas precisa de alguns cuidados ópticos diferentes. Então, a gente tem pessoas que têm dificuldade para enxergar, mas conseguem ser revertidas com o uso de óculos, né? Simplesmente assim já resolve. E a baixa visão, que legalmente é quem tem 30% ou 5% de visão. O oftalmologista ele utiliza essa tabela aqui de Snellen, que chama, para verificar a acuidade visual, que a gente chama, né? Então, uma pessoa que enxerga normal, a 5 metros, vai enxergar essa linha de letras, né? Abaixo disso aqui é a baixa visão, né? Que não consegue enxergar. E quem tem a baixa visão considerada a partir do legal é a partir dessa letra E grandona aqui, né? E que aí já precisa até de auxílio Braille, tá?
Aí a gente tem as principais causas, né, que são catarata congênita, glaucoma congênito, principalmente a toxoplasmose, uma prematuridade, mas é uma prematuridade extrema, que foi necessário usar o oxigênio ali na incubadora, e aí o excesso de oxigênio durante o tempo da incubadora causa um descolamento da retina, e por isso que causa aí a retinopatia. Rubéola, por isso que é muito importante tomar a vacina antes de pensar em engravidar, né? E deficiência visual cortical, né? Albinismo também pode causar um problema de visão, geralmente uma baixa visão. O adulto é a degeneração macular, aí relacionada à idade, aí são outras doenças aí da retina, e glaucoma, que é a pressão do olho, e a violência urbana, né? Então, por exemplo, é um assalto, a pessoa levou um tiro e isso afetou o nervo óptico, por isso ela deixou de enxergar. Ou, por exemplo, eu tenho um amigo que sofreu um acidente de carro e aí caiu um objeto no olho dele, por conta disso ele perdeu o olho. Então, esses tipos de casos que acontecem em qualquer idade, né? A gente tem preconceito tanto das pessoas tidas como videntes normais, né, entre aspas, com a baixa visão, e tem, infelizmente, também preconceito de quem tem baixa visão com quem tem cegueira. Olha que coisa doida. E a gente percebe isso com a resistência que eles têm ao uso da bengala, né? Então, às vezes, até quem é cego se recusa a utilizar a bengala porque acha que isso caracteriza a pessoa, né, como cega, ou se não tem baixa visão ainda e acha que prefere ficar esbarrando em tudo do que usar a bengala, que é como se fosse uma condenação à cegueira, né? Então, se eu usar a bengala já significa que eu já estou cego e por conta disso tem a questão assim psicológica atrelada. Uma coisa que eles fizeram, talvez para tentar melhorar isso, eles fizeram uma bengala, que é a bengala verde. Então, quem tem baixa visão usaria a bengala verde. Ó, que coisa doida. É mais uma questão psicológica do que outra coisa, né? Eles alegam que seria para você poder identificar que a pessoa tem baixa visão, então entender que ela ainda tem uma certa visão e né, ter um tratamento diferenciado. A bengala branca é para quem não enxerga nada. E a gente também tem os surdos cegos. E aí seria a bengala vermelha com branca, né? Intercalada. Essa do surdo cego eu acho até que é importante, porque às vezes a pessoa tá com a bengala, né? É surdo cega. E aí, por exemplo, alguém na rua vem e quer tentar dar uma ajuda para essa pessoa. E aí começa a falar com a pessoa. Só que a pessoa, primeiro, não olha, né? Porque tem baixa visão, geralmente. Não está ouvindo, porque tem um problema de surdez, né? Tem um grave problema de surdez. E aí a pessoa começa a conversar com a outra, tentando oferecer ajuda, e a pessoa não está nem ouvindo, né? Então, assim, já aconteceu às vezes, até uma violência, de a pessoa que quis ajudar e aí não teve resposta, de começar a xingar, falar, pô, eu tô só querendo te ajudar, você nem olha, você nem responde e tal, não sei o quê, né? Achando que a pessoa só segue e na verdade também tem um problema de surdez ali atrelado, né? Então pode acontecer isso também. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir aí o microfone e perguntar, que aí eu vou já respondendo, tá? Que é um assunto às vezes um pouco. Eu tô entrando numa parte muito científica aí da coisa, então é normal ficar com dúvida, tá? A gente tem o que a gente chama de nistagmo, que é quando o olho ele treme, assim, popularmente falando, né? Ele fica, tem uma questão ali do músculo do olho que faz o olho ficar tremendo, né? Então isso é chamado de nistagmo. A criança deve procurar um oftalmologista para fazer exercício, geralmente com um óptico, mas assim, dá para treinar, geralmente tem uma posição da cabeça, que isso fica melhor, tá? E
E aí, se você acabar encontrando isso algum dia, não se assuste, né? E nem ache que do outro mundo existe e é uma coisa que dá ali para fazer um tratamento, tá? Aí a gente, como professor, o que a gente pode fazer? Identificar, né, possíveis dificuldades. Então, assim, a gente encoraja o aluno para seguir sons, procurar ser o máximo descritivo possível com esse aluno, né, porque ali 70% do nosso espaço é visual. Então, por exemplo, eu estou aqui sentada, só mesmo olhando para a tela, eu tenho toda a minha visão periférica. Então, eu estou vendo aqui a estante, o armário, o outro monitor, a porta. Então, quem tem deficiência visual não tem nenhum desse contexto. Então, é muito legal a gente descrever o que tem na sala, descrever tudo que vai fazer, dar uma segurança principalmente para criança, né? Investir no contraste, principalmente para quem tem baixa visão, que eles têm mais facilidade para enxergar coisas contrastantes. A gente indica que para baixa visão, o máximo da fonte para adaptar é 24 Arial ou Verdana, né? Isso para cada criança, né? Tem criança que vai precisar de menos, 18, 20, né? Ou criança, se precisar ver que precisa de mais de 24, aí a gente indica que utilize o Braille. Senão fica muito inviável, a criança não vai ter condições de ler uma palavra, por exemplo, associar letras. Ela vai ler uma letra por vez. Isso para a alfabetização é horroroso, né? Então a gente já indica ali o uso do Braille. Então, mesmo que a criança tenha baixa visão, pode ser que ela precise do Braille, né? E proporcionar autonomia, que é não fazer as coisas pela criança, deixar a criança se tentar fazer todas as formas antes de ajudar. A gente tem muito a tendência de querer ajudar quando a criança tem uma deficiência e às vezes acaba atrapalhando mais do que ajudando, porque a gente tem que incentivar a autonomia para essas crianças e adolescentes, né? A gente tem também o que chama de estimulação visual precoce, que é o ensinar a ver, né? Então, eu coloquei aqui a palavra-chave é o contraste. Então, a gente tem imagens preto e branco, vermelho, preto e branco, que são as cores aqui que a criança tem mais facilidade em identificar. Escuro, pegar uma lanterna, um objeto, iluminar esse objeto, fazer com que a criança acompanhe esse objeto, tem incentivo em ter um estímulo visual, tá? Geralmente é aqui que a gente vai identificando se a criança tem algum resíduo de visão ou não, né? Então, se a criança foca um objeto, consegue acompanhar o objeto, geralmente lá para os 3 meses de idade, você já consegue identificar que ela tem uma baixa visão, mas não uma cegueira total. Se a criança não foca, não segue, aí você já começa a desconfiar que realmente está desenvolvendo ali um quadro, né, que realmente corresponde à cegueira. A gente tem aplicativos hoje no celular, no tablet, canais no YouTube, você coloca lá Visual Stimulation, geralmente em inglês, ou até mesmo estimulação visual, vai aparecer hoje em dia muita coisa, tá? A estimulação precoce com música. Aí eu coloquei aqui livrinhos musicais. Então, por exemplo, aqui tem vocês podem ver, tem um buraquinho, tem um sensor. Quando você aperta, ele, por exemplo, faz esse porquinho tocar flauta. Então, fica o som da flauta. Aqui o elefantinho toca o elefante. Aí tem um trecho de uma música no piano. Isso vocês podem fazer com o instrumento de vocês, né? Então, pegar um livro e colocar o instrumento de vocês, né? Fabricar um livro. Aí eu vou até entrar depois mais no mérito aí de construção de instrumentos, as miniaturas para a criança poder identificar como que é o animal, né? Por exemplo, a girafa tem o pescoço comprido, mas como que a criança vai saber o que é comprido, né? Como é que ela vai entender o todo se ela
porque uma girafa é um animal muito grande, você não vai ter oportunidade de fazer a criança ir lá passar a mão numa girafa, muito provavelmente. Então, como ela vai saber o que é uma girafa? Com muita descrição e uma miniatura. Então, isso já ajuda muito. E aí pode fazer o som, né, da zebra. Qual é o som da zebra? Então, não deixa de ser utilização de muitos sons. Eu coloquei aqui o GarageBand no tablet também. Isso não funciona com criança muito pequena, porque a criança vai pôr a mão e acaba saindo do aplicativo. Então, eu já tive experiência com isso, então, assim, não aconselho muito, porque é um pouco frustrante. A criança vai querer passar a mão e aí o aplicativo sai, a música para, a criança chora, né? Então, assim, tomar cuidado com esse tipo de coisas. A gente acha que vai abafar e acaba acontecendo o contrário, né? Tem vários livros também com sons de animais, ó, esse aqui com elefante. O que que eu dou de dica, assim? Por exemplo, eu coloquei essa estrela aqui. Ela é de pelúcia. Geralmente, criança cega e pelúcia não tem muita sintonia, vamos dizer assim, porque a criança não consegue entender muito bem a pelúcia em si. Por exemplo, um urso de pelúcia. Geralmente não tem um formato certinho de um urso, né, como teria uma miniatura. Então a criança tem uma certa dificuldade de entender que aquilo é um urso. Um erro comum que acontece, a gente chega, que eu já cometi e sugiro a vocês não cometerem. Essa estrelinha, por exemplo, ela é musical. Então, a primeira vez que eu fui apresentar essa estrela, eu já apertei ela para tocar música, porque a gente já deduz, a criança cega ama música, né? E apertei, só que eu apertei essa estrela sem antes fazer a criança explorar a estrela, explicar que a estrela tem um som, deixar o som um pouco afastado primeiro, para a criança se adaptar ao som, de como é. Então, assim, eu peguei e apertei a estrela. A criança ficou apavorada, não sabia de onde vinha aquele som, o que, que era aquele som, o que estava acontecendo. Então a gente tem a gente acaba cometendo esse equívoco de achar que a criança, por ser cega, vai amar uma música, amar um som, amar um objeto que toque. Mas se você não apresentar antes o objeto para ela, você vai ter o oposto. De vez a criança adorar, a criança vai ficar apavorada, porque ela não sabe o que está acontecendo. Então, sempre deixar explorar muito os objetos. Uma vez eu também levei até minha filha, uma experiência pessoal, levei minha filha uma aula de música, né? Era um professor de música que dava o Baby Class, que chama, né? Que é aula de música para os bebês. E achei que ela ia amar, né? Cheguei lá naquela Baby Class com ela. Aí a primeira coisa que aconteceu, o professor de música deu um pandeiro para cada um dos alunos. Aí eu tive muita dificuldade da Luísa querer passar a mão, porque ela ainda tinha muito receio de passar a mão nas coisas, porque ela tinha pouca experiência ainda de vida, de textura, etc. E aí ela chorava muito para passar, consegui convencê-la a passar a mão. Ela começou a passar a mão, a mexer no instrumento, a manusear tal. Quando ela começou a se acostumar ali com o pandeiro, o professor chegou e falou: agora vamos mudar de instrumento. Aí, entendeu? Aí ela leva um tempo maior para entender um instrumento e explorar aquele instrumento. Então pegaram e tiraram o instrumento da mão dela. Ela abriu o berreiro, né? Quando ela finalmente teve interesse de ver o que era e se adaptou a querer bater, a querer produzir o som, o professor falou: vamos trocar. Aí, resumindo assim, a aula foi praticamente de choro. Ela não gostou praticamente de nada, porque ela não tinha o tempo adequado dela ali para exploração. A aula foi um desastre, foi a única aula que eu assisti e depois nunca mais levei. O que, ao contrário, que deu muito certo com ela, eu levava ela no CBM, que tinha, o CBM tem ali a musicoterapia social, né? Tem de crianças e adolescentes, e levava ela na musicoterapia. Então, ela ali individualmente, poderia ser mesmo em grupo também,
Mas ali tinha profissionais que acabaram, né, estudando musicoterapia e tinham um pouco mais de experiência com essa parte, de saber ali que a criança com deficiência ela pode levar um tempo maior para se adaptar ao instrumento. E hoje, assim, ela ama todos os instrumentos, sem exceção, gosta de bater em tudo, de mexer em tudo. Mas, assim, pra gente ter esse cuidado, né, de não. Até coloquei aqui mitos, pessoas cegas têm inclinações para a música. Não é verdade. O que a criança cega tem, ela tem a audição ali que ela utiliza muito e por conta disso ela dá muito valor ao som. A parte do cérebro que é voltada para a visão, a neuroplasticidade acaba fazendo com que seja voltada para a memória. Então, a criança cega ela tem maior desenvolvimento da memória e não maior desenvolvimento da audição. A gente acaba achando que aguça um sentido quando perde o outro, né? Tem muito essa crença popular. Na verdade, a gente não aguça o sentido. O que acontece é que a gente utiliza o espaço que antes era utilizado para visão para memória. Então, a criança cega ela adquire mais memória e utiliza isso para audição. Então, ela acaba tendo uma memória auditiva maior, né? E não necessariamente ela tem uma audição mais profunda. Por exemplo, eu dou exemplo muito com a Luísa porque eu convivo diariamente com ela, né? Então, assim, eu, por exemplo, me incomodo muito mais com sons do que ela. Então, para mim, se o som tá alto, me incomoda e para ela não. Então, assim, é engraçado a gente tem umas concepções um pouco equivocadas, né? Dessa questão da audição e o cego. E aí seria como que fazer isso com música? Então, incentivar a correta posição da cabeça, porque a criança que não enxerga, ela não tem o estímulo visual, então ela não tem o estímulo de manter a cabeça ereta para poder enxergar alguma coisa. Então ela acaba se acomodando e deixar a cabeça para baixo, que é mais cômodo. Só que isso a gente sabe que pode desenvolver problema na coluna, né? Pode dar ali diversos problemas de postura. Então a gente tem que treinar. Como que a gente faz isso? Acompanhando com som mesmo, pedindo para a criança, deixa a cabecinha retinha, e aí sempre colocando a mãozinha assim para posicionar corretamente a cabeça. Para quem tem baixa visão, revestir os instrumentos musicais com cores contrastantes. Então a gente pega ali um tambor, a gente pode cobrir ele com tecido com contrastes, né? Então isso vai estimular bastante a questão visual, inclusive, por exemplo, para quem é cego, a gente pode fazer isso também, porque está estimulando ali a visão, né? Brincadeiras de ritmo, seguir sons. Eu lembro que uma vez a Sami, ela comentou que na creche lá que ela trabalhava, ela colocou várias caixinhas de sons e aí cada caixinha tocava o som de um animal. Ela perguntava, agora onde está o leão? Aí as crianças tinham que seguir até onde está o leão. Então isso é muito legal, se faz com todas as crianças, não só com a criança cega. Isso que é inclusão, né? Então é uma atividade ali que você pode fazer com todas as crianças sempre. Todas as atividades que você faz com uma criança cega, você pode replicar para uma criança que não é cega. Então isso que é muito legal. Uma música de fundo, então geralmente tá ali numa fisioterapia ou numa outro tipo de aula, coloca uma música de fundo. A criança adora música, principalmente quando é pequenininha, Galinha Pintadinha, maior sucesso. Né? E quando a gente puder fazer isso com os nossos próprios instrumentos, ainda melhor, que a música ali vivenciada, experienciada na hora, não tem nem comparação com a música do som, né? Do áudio. Tá? Coloquei também uma tabela, a gente às vezes confunde um pouco a integração com a inclusão. Né? Então, a exclusão é deixar as crianças, as pessoas com deficiência totalmente de fora. Segregação era no tempo ali do Dom Pedro II, quando criou o Instituto Benjamin Constant. Você pegava as crianças com deficiência visual e colocava todas ali no Instituto Benjamin Constant para ter aula, para viver, etc. Né? A integração, o que é a integração? Foi o começo da inclusão, né? Então você pegava as crianças com deficiência, colocava numa sala de aula, só que aí, enquanto as outras crianças estavam aprendendo, por exemplo, a letra A,
a criança com deficiência estava pintando um pato, né? Então estava na mesma sala de aula, só que fazendo atividade diferente. Isso não é inclusão. Inclusão é você fazer uma atividade para todas as crianças ao mesmo tempo. Isso é incluir. Se você não fizer isso, não pode chamar de inclusão e você não está sendo um bom professor, né? Aí eu coloquei aqui as modalidades de atendimento na educação hoje. Coloquei da escola municipal, né, aqui do Rio de Janeiro, como exemplo, né? Então a gente tem a rede regular de ensino, sala de recursos, professor itinerante, que vai na escola, naquelas escolas que não tem as salas de recurso. A criança está no hospital, por exemplo, tem um câncer, né? E a criança precisa estar em atendimento, fazendo diálise, etc. Tem a classe hospitalar. Então, toda criança tem direito a estudar, não importa o quê. Então, a criança está internada, ela tem direito a estudar, classe hospitalar. Classe especial. Aqui é bem polêmico, porque é dentro de uma escola normal, né, regular, e aí tem uma classe separada para crianças especiais. Geralmente nessa classe tem crianças de só no máximo 5 crianças e é só com deficiência. Então eles dizem que dá um atendimento um pouco melhor do que aquela sala regular que tem 25 crianças e uma com deficiência que não tem um atendimento muito bom. Isso não é inclusão. Então, assim, por isso que eu disse que tem uma grande polêmica. Né? Eu não vou entrar no mérito aqui por questão de tempo, mas depois a gente pode falar mais sobre isso. Né? Thalita, só um instantinho. Claro. Essa questão é fundamental, sabe? Tá, então. Para pensar, porque é a questão que está acontecendo no momento, esse debate. E que me parece, né, a tendência é um retrocesso aí. Então, ficar em alerta para essa questão. E existe isso. O que a gente tem então, hoje ainda, por exemplo, são as escolas. Vai mudar agora, no final a discussão está sendo colocada, então tem inúmeras pessoas, né, grupos fortes aí dizendo que era melhor ficar separado nessa questão como era antigamente, né? As salas de educação, antigamente há pouco tempo atrás, de educação só especial, sem essa integração dentro das salas de aula com os alunos comuns, entendeu? Exatamente. Isso sim seria, né, uma inclusão. E aí, essa questão me parece que realmente é fundamental que todos estejam atentos para que isso não tenha um retrocesso aqui no Brasil. Me preocupa. Assim como as pessoas devem, né? Se o FUNDEB não for recriado agora para não sei quantos anos, esse foram 14 anos de FUNDEB, e se isso não for assinado, né, o que vai acontecer com, por exemplo, a educação especial? É bem complicado. Que foi inclusa. Porque, por exemplo, a gente tem o Instituto Benjamin Constant, que ele entraria como uma escola especial, vamos dizer assim, né? Com a questão da inclusão, o Benjamin Constant, ele passou... O que aconteceu com ele? As crianças que tinham somente deficiência visual, que tinha parte cerebral, cognitiva preservada, foi para a escola comum, para a escola regular. E quem tem deficiência múltipla, que uma das deficiências é a visual, ficou no Benjamin Constant. Então, o que acontece com isso? O Benjamin Constant teve que se readaptar, porque antes ele tinha ali uma qualidade de ensino fantástica, né? Que ele pegava... Eu conheci bastante. Então, ele pegava ali, dava para fazer. Inclusive, os melhores alunos vão para o Pedro II no ensino médio. Então, assim, você via que conseguia manter o mesmo nível de escolaridade, né? Uma educação fantástica e... Agora, o que aconteceu? A gente tem ali dentro de uma sala de aula do Benjamin Constant uma
criança com deficiências múltiplas que, se não tiver um monitor o tempo todo do lado, a criança se morde. E a gente tem ali também uma criança que tem a parte cerebral e cognitiva preservada e que tem só deficiência visual. Então fica aquela questão, como que o professor pode elaborar uma aula com nível escolar, né, com nível ali, que possa atender tanto a criança com deficiência que tenha só deficiência visual, quanto a criança que tem deficiência múltipla. E aí eu até questionei assim lá no Benjamin se não teria como dividir, né, colocar as crianças ali por nível educacional. E aí a resposta que eu tive foi essa: se a gente fizer isso, a gente não está fazendo inclusão, a gente está desrespeitando a lei. Então é muito difícil. Tem que ter mais monitores. Exatamente. Veja bem. Exatamente. Mais monitores dentro da sala de aula. Assim, essa é a ideia. A ideia é né? mais monitor. O objetivo é incluir, é inclusão. Exato. Então, o professor é a mesma coisa. No final das contas, quando eu até falei assim, existem turmas muito heterogêneas. Uhum. A gente sabe, né? Que existem dificuldades inúmeras, assim, que não dá para dizer assim, eu vou fazer um projeto, um plano de aula, onde todos vão trabalhar dessa mesma forma, padronizado, e todos vão chegar a este resultado aqui. Claro que não. Isso para regularmente. Né? E, enfim, o que tem que ter é essa atenção individualizada para os casos, e aí um monitor preparado, tá? E em cada uma das questões que tiver ali, tem que ser assim, tem que se exigir mais. Que as pessoas podem se preparar. Você não está aqui passando informações, né, que você tem por experiência e por também teórica que você busca. Exatamente. E você está mostrando para a gente por que isso não é feito regularmente para os alunos monitores. Uhum. Né? Isso, então, eu questiono isso mesmo. E aí até cheguei assim, conversei com professores, qual que é o maior problema, professora, com relação a isso? Os professores, eles querem se capacitar, só que eles não são liberados. Então, por exemplo, como que a professora por exemplo, da pré-escola, que trabalha ali integral, né, das 8 até as 4 da tarde, se ela não tiver um substituto em um dia, como que ela pode ir no Instituto Helena Antipoff, por exemplo, e fazer um curso? Então, assim, os professores, o que acontece é isso, eles querem se capacitar, mas eles não têm o menor incentivo, tanto financeiro, por exemplo, eles vão se capacitar, eles não vão ganhar nenhum adicional por conta disso, né? Então, não existe um estímulo financeiro. E o segundo primeiro, eles vão acabar se capacitando, não vão ganhar nada mais por isso e vão ganhar turmas com crianças especiais. Então, eles vão ser escolhidos para ter as turmas com crianças especiais, que vai gerar um pouco mais de trabalho por conta de desenvolver uma aula que atenda tudo. Então, são dois viés. Então, primeiro que ele não tem um substituto para poder se capacitar, né, para poder ir no curso, né, acaba não dispondo de tempo. Segundo, ele não tem nenhum adicional monetário por isso. E o terceiro, que acaba acontecendo também, é o próprio estagiário que a gente falou. Ele não tem uma preparação anterior, ele é colocado numa sala, né, sem saber absolutamente nada. Geralmente é o primeiro contato que ele está tendo ali com uma sala de aula, né? E ele é colocado para ser monitor de uma criança com deficiência, né? Então, de vez ser ali, por exemplo, se eu não me engano, em Niterói, o monitor ele tem que ser moderador, né? Ele tem que ser um pedagogo formado. Então, você vê a diferença aí. Né? É uma diferença muito estressante. Para acontecer inclusão, o que a gente teria que ter? Toda a escola deveria ter sala de recursos. Toda. A gente tem muito pouco sala de recursos, né? Então, o que falta, né, na verdade, embora aí você chegue a uma conclusão, né? Que você tem uma legislação,
né? Super interessante, inclusive, que cada vez mais, a partir de movimentos sociais, tudo mais, ela está se ampliando, mas ela é impedida de ser praticada por falta de políticas, né, que Uhum. possam estruturar a inclusão. Então, agora você tem que reivindicar ações políticas, A práticas, lei para existe, né? Por exemplo, a sala de recursos, ela pode ser solicitada, né? mas aí você vê, a sala de recursos, você pode fazer, mas a capacitação, investimento em capacitação Uhum. dos profissionais, investimento, realmente dar incentivos, tanto materiais como todo tipo de incentivo, para que as pessoas possam realmente ter um trabalho eficiente, né, na Exato. inclusão. É necessário isso. Quando eu Isso aí só questionei, vem. quando eu questionei, professora da escola, a minha filha estuda na Tristão de Ataíde, né? E aí eu questionei Uhum. por que que a Tristão de Ataíde, tendo 13 alunos incluídos, por que que não tem uma sala de recursos? O que que é a sala de recursos? É no contraturno que ela funciona, né? E ela atende as crianças do público-alvo da educação especial. E aí ela tem um professor totalmente capacitado lá, que tem formação ali toda para poder adaptar pedagogicamente todas as atividades. E aí o aluno no contraturno vai nessa sala e, vamos dizer assim, não é compensar a aula anterior, né? Mas assim, consegue adaptar a alguma coisa que não foi adaptado, né? Para poder sempre ele estar no mesmo patamar ali dos outros alunos, né, no sentido acadêmico. E aí eu questionei por que não tinha uma sala de recursos. E o que eu percebi foi desinteresse da direção, né? Então a direção não tinha interesse em manter uma sala de recursos, porque teria que disponibilizar a escola fora do turno, né? Teria que ter ali alguém disponível fora do turno da escola, e a escola acabaria recebendo crianças de várias outras escolas. Então, assim, resumidamente, só daria mais trabalho para a direção, entendeu? Daria um trabalho adicional para a direção e a direção não. Para que a direção vai querer um trabalho adicional, entendeu? Em outras palavras, é isso. E aí, Também é um exatamente. conjunto de boa vontade, né? Exatamente. Então, assim, dá para ter, existe na lei, poderia ser reivindicado, mas tem que ter interesse da direção. Se a direção não tiver interesse de ter uma sala de recursos na sua escola, não vai ter a sala de recursos na sua escola. É simples assim. E aí a criança vai ter que ir para onde tem a sala de recursos, seja ali no TAM. A direção não pode sozinha, né, definir isso. Sim, aí Entendeu? vem a Não questão dos poderia. responsáveis, exatamente. Vale o quê? Os responsáveis das crianças especiais A escola reivindicarem. não é um espaço público. Como é que uma diretora de escola vai definir que é bom para a comunidade? Né? Exatamente. Então Então, ela que tem que solicitar. Então, se a gente, como responsável, como professores, não pressionarmos, realmente não vai ter. O ideal é que toda escola tivesse sala de recursos, porque hoje a gente tem uma criança especial em cada escola, praticamente, pelo menos uma, né? Com essa questão do espectro autista, cresceu muito as crianças com vai, alguma deficiência. Então, toda escola deveria ter sala de recursos para que haja a verdadeira inclusão, né? E aí, para deficiência visual, acontece ainda uma outra coisa. Não adianta uma sala de recursos do tipo 1, que é a multifuncional, a mais básica. Tem que ser uma sala do tipo 2. O que é isso? É uma sala que tem impressora braille, tem soroban. Então, assim, além de tudo, tem que ser esse tipo 2
né, que é um dinheiro a mais, né, porque uma impressora Braille aí você não compra por menos de 5 mil reais. E, enfim, né, então você vê que não vai ter um interesse. Então, já existe uma tipo 2 lá no tanque. Então, para que vai criar uma sala de recursos tipo 2 aqui em Jacarepaguá, por exemplo? Entendeu? Então, tem toda uma questão aí política por trás. Quando eu falo política, não é nem partidária, é política no sentido da direção com relação ao CRE, né? Exatamente. Aí, o que eu coloquei aqui da escola, que eu acho, assim, fundamental que toda criança da educação especial precise ter e que seja mais valorizado? É o PEI, é o Plano Educacional Individualizado. É um plano que a gente faz no começo do ano, que ele norteia a forma de acompanhar pedagogicamente o desenvolvimento. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Professora. Ah, é o Peterson que achei que queria falar. Tem uma criança linda assistindo a aula também aí. Olá, bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau, Tchau. tchau, tchau. Sim. E o PEI, o que é o PEI? É um plano que a gente faz que a gente coloca tudo da criança, tudo. As terapias que a criança faz, o que a criança tem dificuldade, o que a criança tem facilidade. Então, assim, ele é essencial para o professor, para o estagiário, para quem vai acompanhar essa criança com deficiência na sala de aula. Então, para que ele serve também? Para definir as metas que a gente quer, né? Então, assim, a gente já sabe quais são as dificuldades do aluno, então a gente sabe que aquilo a gente tem que trabalhar mais com ele. Então, como que a gente vai trabalhar isso utilizando a música com ele? Na aula de música, pode ser trabalhado tal dificuldade que ele tem. Então, eu acho que o PEI assim, é fundamental para a inclusão, fundamental para estabelecer metas, objetivos com a criança, do professor entender a criança. Então, o que aconteceu com o estágio que eu fiz? Eu fiz estágio de musicoterapia lá no IBC e faltava isso. Eu não tinha o PEI da criança. Então, a criança chegava lá para fazer aula de música, a gente não sabia o que a criança já sabia, quem era a criança. A gente não sabia o que a criança já sabia fazer, o que ela não sabia fazer. Então, assim, eu tinha que fazer de acordo com o que eu via. E muita coisa acontece muito na casa da criança. Então, é importante a gente saber, por exemplo, a criança mora com a mãe, a criança mora com o pai. A mãe, por exemplo, tinha uma criança lá que eu acabei descobrindo depois, conversando com a avó, que a criança morava com o pai, porque a mãe, quando a criança nasceu, rejeitou a criança por conta da deficiência, e que hoje a mãe vai de vez em quando e não dá muita atenção para a criança. Então, eu tendo com base nisso, eu já sei que eu vou trabalhar com a criança mais, por exemplo, mais o convívio com o pai, né? Então, não vou ficar questionando a criança. E aí, a mamãe faz tal coisa? Né? Então, assim, é muito importante, que eu já sei que a criança tem essa questão, esse problema em casa, vamos dizer assim, né? Então, eu já vou saber como abordar a criança, né? Eu já sei que tem essa questão ali dentro da família dela. Então, como que eu vou usar a música para ajudar a criança com isso? Agora, se eu não tiver o PEI, eu não faço a mínima ideia. Eu vou pegar uma criança, eu não faço ideia disso, vou pegar uma música que envolva a mãe, sabe? A criança vai ali tá totalmente fora de contexto. Ou se não, por exemplo, o PEI. No PEI eu vou ter os remédios que a criança toma. Então, se eu sei que a criança toma um remédio que estimula, eu sei que a criança é mais ativa ali por conta do remédio, não por conta de uma hiperatividade que a criança está desenvolvendo. Então, isso norteia a forma que eu vou trabalhar com essa criança, né? Então, eu acho que é fundamental o PEI, né? Para a gente poder trabalhar uma aula de música com uma criança ali na sala de aula. Aí eu coloquei, por conta disso, a importância do AEE.
que é o atendimento educacional especializado. O maior desenvolvimento acontece no espaço escolar. O maior tempo, às vezes, que a criança passa é na escola, às vezes, do que em casa, né? Então, é ali que a gente vai desenvolver a criança. Até coloquei aqui um mapa, que teve uma professora que ficou super famosa, que ela fez esse mapa tático, com milho, feijão, arroz, algodão, para uma criança com deficiência visual. E isso foi muito divulgado. Nossa, olha o que essa professora fez, que fantástico e tal. Na verdade, todo professor com criança com deficiência visual deveria fazer isso, né? Não deveria ser uma coisa assim, então, nossa, que demais, que surpreendente. Deveria ser uma coisa assim, nossa, legal, né? Todo professor faz isso. Entendeu? Deveria ser um pouco diferente essa nossa surpresa, né? Não deveria existir essa surpresa tão gigante pra Faz parte gente. do seu trabalho, né? Você considerando que faça parte do trabalho de qualquer professor, sempre tentar interagir com alunos, né? Exatamente. Seja ele Um for. bom Então, professor você vai fazer isso. você precise, você desenvolve estratégias, né? Técnicas, tudo isso é produto da tua relação com o trabalho, teus objetivos com o teu aluno. Isso Então, vão também, nascendo. exatamente. Então, assim, o professor é fundamental. E o professor, ele vai recorrer a quem? Quem que por exemplo, vou estagiar, vou dar aula de música como estagiária. Quem que eu vou recorrer? É o professor desse aluno. É o professor que mais conhece o aluno, ele que está mais tempo com o aluno. E o professor, quem que ele vai recorrer? Ao AEE. Quem que é o AEE? É o professor da sala de recursos. Então, o professor da sala de recursos, ele tem todo o know-how para te dar ideias. Então, ele que vai dizer assim, você vai chegar para o AE e vai falar, poxa, eu quero dar uma aula sobre biomas brasileiros. Como é que eu posso dar uma aula que é adaptada para criança com deficiência visual? Aí esse AE vai te dar as ferramentas, ele vai falar para você, olha, por que você não pega o mapa dos biomas brasileiros e separa com arroz, o que é caatinga, separa com feijão, o que é não sei o que, e milho, não sei o que lá, e utiliza isso aqui para poder fazer um mapa para que ele entenda. Né? Esse mapa que você vai mostrar na lousa, por que você não faz ele tátil para a criança com deficiência visual poder acompanhar o que você está falando na lousa? Então, é o AE que vai ajudar o professor com a tecnologia assistiva, vamos dizer assim, né? Com o que o professor pode usar na sala de aula. O professor, claro, pode... Hoje em dia tem internet, o professor simplesmente correr a internet, ele vai achar tudo. Mas o AEE que é o responsável por assessorar o professor nisso. Muita gente confunde AEE com o AAEE. Coloquei até aqui embaixo. O AAEE nada mais é que aquele agente que acompanha a criança no sentido de levar no banheiro, de dar comida, se a criança não tem condições de se alimentar sozinha, de levar ele de um espaço para outro. Então, por exemplo, o AAE, o salário é menor do que o do professor AEE, né? E ele serve mais para esse acompanhamento. Não seria um acompanhamento pedagógico, é um acompanhamento mesmo físico ali, né? Vai auxiliar em coisas que o professor não seria responsabilidade do professor, como levar ao banheiro, alimentação, trocar a fralda, se a criança necessita, né, do uso da fralda, esse tipo de coisa, né? Perfeito. Aqui, a música na escola. A gente tem muito projeto no contraturno e pós-turno, principalmente a orquestra nas escolas, Brasil de Turru, festival, escola de bamba, orquestra de voz. Tudo isso é no contraturno, tá? Então são projetos. Aí eu questiono aqui. E na sala de aula, né? Então, como na sala de aula a gente inclui a criança como professor de música, que é o que a gente está fazendo aqui, de licenciatura em música, né? Então, eu até coloquei aqui no próprio PCN, nos parâmetros curriculares nacionais, a gente tem aqui
essa frase. Visões preconcebidas reduzem a atividade artística na escola a um verniz de superfície, que visa comemorações de datas cívicas e enfeitar o cotidiano escolar. Então, a música na escola, hoje em dia, infelizmente, ela é vista mais como apresentações, né, em datas festivas. Infelizmente, a gente não tem uma disciplina música, né, e a gente tem uma dificuldade de estrutura, salas de aula não tem piano, não tem instrumentos, a gente também tem uma dificuldade de capacitação aí do professor, de ter esse contexto da educação inclusiva. Geralmente o professor chega, ele não sabe para quem recorrer, não sabe ali como agir. E aí eu dou uma pequena sugestão de como que a gente pode fazer aula de música, mesmo não tendo a disciplina música, né? Então a gente pode utilizar a aula do professor, por exemplo, na educação, na pré-escola, solicitar para o professor, vamos construir instrumentos, para poder absorver essa falta de estrutura. Então, fazer chocalho, ganzás, maracas, pau de chuva, tudo isso pode ser feito durante a aula e depois ser utilizado na aula de música, né? E para a inclusão, o que eu sugiro, né? Eu acho que, de vez começar com a teoria, apresentando colcheias, figuras rítmicas, a gente trabalhar da forma que o Dalcroze trabalhou ali de Mignone, que é o quê? Atividades planejadas de maneira gradativa, do simples para o complexo, trabalhando precisão e representação corporal rítmica, afinação do canto, instrumento, reconhecimento auditivo de elementos musicais, improvisação, criação musical, e aí só então trabalhar a representação gráfica, né? Então, a gente tem muita coisa para trabalhar com a criança e o adolescente no ensino fundamental antes de trabalhar a representação gráfica, né? Então, aproveitar isso para utilizar a inclusão. E quando for trabalhar a representação gráfica, trabalhar com o aluno com deficiência visual, musicografia braille, né? E coloco a seguinte questão: por que é importante aprender a musicografia braille? É a mesma resposta do por que é importante aprender a teoria musical. Por que é importante você saber colcheia, semínima, mínima, semibreve? Por que é importante você saber ritmo? Por que é importante saber fórmula de compasso? Então, da mesma forma que você responderia isso, você responde por que é importante ter musicografia braille. Aí você fala, poxa, mas eu não sei nada de braille. E eu acho que, assim, não que precise saber, mas assim, você pode, por questão de capacitação, aprender um básico, mas você pode utilizar o que você tem na própria internet. Então, por exemplo, aqui você tem que a semínima do Dó escreve assim, a semínima do Ré é assim, a do Mi é assim. Então, você não precisa decorar isso, mas você pode saber como é feito. Então, assim, só de você saber isso aqui, ó, você já pode passar para o aluno. Você não precisa decorar isso. Você vai, olha aqui, igual estou olhando agora na imagem, sei que esses 3 pontinhos aqui estão Dó. E aí eu faço para o aluno com deficiência visual. Olha, a cocheia do Dó é assim. Entendeu? Então, você não precisa decorar, você pode recorrer e, ao mesmo tempo, fazer com que esse aluno tenha essa informação. Correr um pouquinho aqui, que eu sei que o tempo já está acabando, então eu vou só colocar algumas tecnologias assistivas para a gente ter conhecimento, porque geralmente a gente só conhece o Soroban, que é para cálculo matemático, a Riglet, eu sugiro a positiva, né, que é aquela punçãozinha que você faz, e o próprio Braille. O Braille, ele é muito fácil de aprender, por incrível que pareça. Decorar mesmo, você tem que decorar essa primeira linha, que vai do A até o J, que nada mais é que do número 1 até o 10, que é igualzinho. O A é a mesma coisa que o 1, o B é a mesma coisa que o 2, o que muda é o que vem antes. Então, quando é número, vem o sinal de número. E quando é letra, geralmente vem que é maiúscula ou minúscula, né? Então, você decorando essa primeira linha, o resto nada mais é que adição. Então, por exemplo, o K, ele vai ser igual ao A, só que com esse ponto que é o número 3, que a gente fala.
O B, o L, vai ser a mesma coisa que o B com adição do ponto 3. E assim vai. Aí a terceira linha, adição do ponto 3 e do ponto 6. Então, o U é a mesma coisa que o A com o ponto 3 e o ponto 6. E assim vai. Então, assim, o Braille, ele é mais fácil de aprender do que a própria letra em si, né? Que o K é completamente diferente do L, que é completamente diferente do M, que é completamente diferente do N. O Braille não, ele tem ali uma lógica para seguir. Aí, aproveitando, indo um pouco mais para coisa assim, para descontrair. Eu coloquei aqui Lego e Braille, sim, Braille Bricks. É um projeto que surgiu com a Dorina Noel, lá, a Fundação Dorina, com o Lego lá da Dinamarca, né? Eles pressionaram pra caramba o Lego para fazer. E tem aí, não vai ser comercializado em vasta expansão, vai ser só para os projetos ali, para algumas escolas determinadas. O Benjamin Constant é uma que vai ter. E é você alfabetizar brincando, né? Então, eles conseguiram verificar ali a aparência do Lego é muito próxima da aparência do Braille, né? Como vocês podem ver aqui, né? Esses pontinhos, as bolinhas. Então, eles fizeram um Lego para cada letra. Então, ó, por exemplo, como eu falei, o D, a letra D e o 4 é a mesma coisa. Então, aqui está escrito, olha, a criança aprendendo o D, depois o O, o G e o S. Então, escreveu aqui dogs. Então, ela tem uma pecinha de Lego para cada letrinha. Então, para alfabetização, eu acho isso incrível. Você está alfabetizando a criança brincando, né? Eu acho uma ideia fantástica. E a gente tem outros tipos de tecnologia, né? Hoje a gente tem um óculos que permite a leitura. Então, a pessoa cega consegue ler um livro sem acessibilidade nenhuma com esse óculos. É caríssimo o óculos, mas existe. Hoje em dia a gente tem uma bengala com GPS infravermelho, que é para ajudar os obstáculos que estão acima da bengala, né? Então, às vezes a gente tem aí um balcão, por exemplo, né? Se você tivesse só com a bengala, você bateria no balcão, né? Então, essa bengala ajuda com infravermelho, ela capta que tem alguma coisa ali e ela treme. Os celulares hoje em dia têm função acessibilidade, todos eles. Então, é só habilitar a função acessibilidade, você vai ter o leitor de voz e várias outras tela contrastante, aumento de fonte, então várias coisas que ajudam na acessibilidade do celular. Hoje a gente tem um display em braille, que eu também acho uma coisa assim fenomenal de tecnologia, que você acopla aqui ao computador normal e aí a parte do braille da tela assim é disponibilizada no leitor. Então sobe as bolinhas ali referente à letra. Então você lê passando o dedo nesse display o que está escrito na tela. Então você pode ler normalmente qualquer coisa que esteja na tela. Então eu acho isso aqui fantástico. Ele vai mostrando linha por linha, você vai mudando a linha, né? Então eu acho isso o mais interessante de tudo. A gente tem o Wikisticks, que eu acho que não existe no Brasil, mas eu compro lá de fora e dá para entregar aqui. Que ele é feito de lã e cera. É bem doido. Então você pode fazer vários formatos com ele, ó. Você pode fazer letra, pode grudar ele se quiser para delimitar ali formas, figuras, dá para fazer tudo com ele. Ele parece um barbante com cera, assim, sabe? Mas ele é mais fino. A gente tem a gravação em relevo, então para gráfico, imprimir em relevo, fantástico, né? Você tem um livro aí, por exemplo, Coelho aqui, ó. Você consegue passar o dedo e sentir todas a textura aqui do coelho. Leitor de tela, a gente tem o brasileiro do Osvox. Mesa para desenhar com relevo, é uma espécie de lona que você passa uma caneta normal por cima e aí por conta dessa lona embaixo, ao passar a caneta, ele faz um relevo nesse formato que você faz com a caneta. Então depois você tira o papel, você consegue passar o dedinho e sentir todas as formas que você desenhou. É muito legal. É muito interessante. Então, criança cega pode desenhar normalmente, sabe?
O que a gente faz para quem não tem essa mesa, eles usam a tela mosquiteira, sabe? Para não entrar mosquito. Pega aquela tela, põe embaixo de um papel e no que você passa a caneta também, canetinha, qualquer tipo de caneta, também, ou pintar, né? Vai criando uma textura dessa tela mosquiteira embaixo do papel. Então, o jeito econômico de fazer é pegando a tela mosquiteira e pondo por baixo. E a criança adora sentir o que fez. Né? Não é porque a criança é cega que ela não gosta de desenho, não gosta de pintar. Pelo contrário, ela adora. Massinha de modelar, fazer os formatos, fazer os animais com massinha de modelar, massinha de biscuit. Tudo que essa parte tátil, manual, a criança ama, tanto com deficiência visual ou não. Impressora 3D. Hoje em dia você pode imprimir qualquer coisa em 3D. Aqui tem até um dinossauro, um dragão. Então, qualquer coisa você pode imprimir. Caríssimo, mas existe. Uma coisa que pouca gente sabe são as marcações táteis, né? Estratégicas no teclado. Não sei se vocês já repararam, no teclado do computador, o F tem uma marcação tátil. Se vocês puderem olhar aí, dá uma olhadinha. Tem uma marcação tátil no F, no teclado do laptop. Nas máquinas de cartão, eles fazem uma marcação no número 5. E também fazem no de cancelar. Vou até aumentar aqui para ver, para vocês chegarem. Ó. Tem uma bolinha no número 5. E tem um X no cancelar. Da minha vida. Nunca falta Tem assistir uma uma palestra. tem uma bolinha no verde, ó. Tá vendo? E no limpar também. Então, isso é a forma de acessibilidade que a gente nem percebe que tem no nosso dia a dia. A gente nem repara que existe, mas está lá. E ajuda muito quem tem deficiência visual. Vou tentar passar rápido, porque eu acho que é legal passar. Então, quem precisar sair, fica à vontade. Né? A cola para criar relevo. Da Acrylex tem Acripel. Não fazendo propaganda, tá, gente? Cola plástica. Então, eu uso bastante a da Acrylex, que é a Acripel, que eu acho que seca mais rápido. Então, aqui, ó, a gente fez estrelinhas, né? Várias marcaçõezinhas para representar as estrelas do livro que não tinha textura. Foi engraçadinho que eu mostrei isso para minha filha. Ela passou a mãozinha aqui nessa parte da graminha. Ela falou, mamãe, aqui não tem. Do tipo, me cobrando fazer aqui também. Essa parte do livro tá sem, mamãe. Então, assim, a criança repara mais do que a gente imagina, né? É muito legal. Então, fazer textura aí com cola é, assim, fantástico. Você pode fazer forma, todas as texturas de qualquer livro que não tenha acessibilidade você faz. Tem etiquetadora Braille, que você tem tanto em letra quanto escrito em Braille, então qualquer pessoa pode utilizar. E faz adesivo na hora ali, uma etiqueta mesmo, com a escrita do Braille. Então, por exemplo, esse próprio livro aqui tem um adesivo com a escrita Braille. Ó. Então, você pensar, originalmente esse livro não era tátil, não era acessível. E aí imprimiram aqui o Braille num adesivo e colaram. Pronto, esse livro ficou acessível. Então, são poucas coisas que dá para fazer que você transforma uma coisa que não teria acessibilidade nenhuma em um livro totalmente acessível como esse. Ó. Esse livro acabou tendo textura, com a cola em relevo, e acabou tendo as letras em Braille com uma etiquetadora Braille, por exemplo. Isso aqui é um pouco mais barato, aqui deve custar uns R$ 500 esse etiquetador. Então, é mais acessível do que a impressora. Tem scanner portátil, que lê preço impresso, entre tantas outras ferramentas. Na música, depois vocês podem ver com calma cada software que tem para música. Vocês podem ver que tem um software aqui que deixa a colcheia, aqui a notação musical muito maior para quem tem baixa visão. Tem um próprio software de música Braille, que é o MusiBraille, que é brasileiro. Tem os também estrangeiros, americanos. Então, tem muito software que te ajuda. Então, você não precisa saber Braille, ó. Aqui você escreve a partitura do jeito que você conhece e ele mesmo transcreve para o Braille. Então, você não precisa saber Braille para ensinar uma criança em Braille. Isso que é doido. Você imprime e a criança vai conseguir ler o Braille enquanto você está lendo aqui a partitura da forma de escrita mesmo. É muito bom. Hoje em dia a tecnologia te ajuda muito
adaptar qualquer É coisa. fantástico, né? Eu Fantástico. também já assisti uma vez essa exposição de tecnologias assistivas. Até era um rapaz, um professor da Federal da Bahia, e ele é cego. Uhum. Menina, mas eu fiquei encantada com a quantidade de material, né? É fantástico. Quantidade de coisas É igual essa que as pessoas etiquetadora têm. Braille aqui. Você é um professor, você não sabe nada de Braille. Não, Ela tem a letra, então você vai imprimir a letra que você conhece, A, B, C, D, E, F, G, e ele vai na hora já passar no adesivo em Braille. Então, assim, fantástico. são ferramentas que te possibilitam incluir totalmente uma criança com deficiência visual, permitir que ela tenha as mesmas oportunidades que uma criança que enxerga, de aprender, né? E eu pus aqui É alguns isso. links que eu acho assim que são fantásticos. Tem aqui Saber para Incluir, Trocando Saberes. Mas que falo, Ele tem esse esse site, Trocando Saberes, tem videoaulas. Então, assim, como estimular uma criança com deficiência visual? Como incluir na sala uma você criança vai com deficiência visual? usar isso depois lá na sala, né? Vou, não, assim que terminar aqui, eu desligar, já vou colocar esse PowerPoint lá. Ah, ótimo. Que E, aí o pessoal pode pensar, né? O material que já fica para as não, pessoas aprenderem mais, se aprofundar não, isso mais, quem aqui, assim, precisa. só pra você ter ideia, professora, todo dia eu incluía alguma coisa aqui que eu lembrava. Então, assim, se eu fosse dar essa aula semana que vem, já ia ter muito mais coisa, porque só de tecnologia Eu assistiva, imagino. só tecnologia Olha assistiva eu só, lembrava, poxa, tem esse software, poxa, tem isso aqui, e aí adicionando, sabe? Tem muita coisa. E os principais sites são o esses Thalita que eu é pesquiso, muito mas é isso, fantástico. gente. E assim, Esse teu trabalho é muito fantástico. Eu fico assim, sensibilizada mesmo de ver essa capacidade que você tem, né? E que eu acho que também se prepara, até porque você tem essa experiência uhum. e todo esse trabalho é de um afeto assim fantástico, né? É claro e evidente que, como você explicou ali, tem até você teve um caso de uma aluna ou um aluno que a mãe, né, rejeitou, que a mãe de alguma forma. E muitas das vezes há uma rejeição, assim, tanto. Geralmente é mais o homem que Uhum, com certeza. geralmente. Então, esse caso da mãe rejeitar é uma coisa muito singular, muito, são Sim. Não, pouquíssimas. você vê de tudo, tem cada história assim que você fica. É cada história incrível, Cada um tem uma e assim, história fantástica, cada um tem uma história totalmente individual ali, própria do indivíduo mesmo. Cada indivíduo ali é único, uma exato, história única, mas eu acredito que seja muito mais o homem que, sim. na verdade, acaba tendo uma desintegração entre o casal, começa por aí. E dessa desintegração, né, geralmente o homem vai embora, né, geralmente. você ter um filho, você já tem que ter uma estrutura do casal Já muito boa. é um problema. Só um Ainda filho já mais quando ele está. desestrutura muito. Você descobre que tem uma deficiência, aí, assim, aí Pronto. desestrutura 1000 vezes exponencialmente, sabe? Porque É não isso. é fácil. Já é Você tem que. É um outro mundo que você entra, né? E você aí mesmo. cada um reage de uma forma, né? Você não tem como prever como que o homem, o marido vai reagir, como a mãe vai reagir. Tem muita gente que se afunda na depressão porque esperava um filho perfeito e aí tem essa desilusão de que o filho não é perfeito, né? Tem todo aquele desenvolvimento das fases psicológicas, né? A negação, a raiva, né? E aí a aceitação é o último Mas passo, né? isso tudo,
Mas isso porque nós temos uma sociedade que realmente considera alguma coisa padronizada que é o normal. Quando, Exato. na verdade, tem muito que relativizar aí. Entendeu? E eu acho que o trabalho educativo, ele vai realmente, né, construir uma outra visão de mundo sobre o ser humano, outro olhar sobre o ser humano. Não, e E uma aí, se você, né, começa a trabalhar isso na cabeça das pessoas, as pessoas não ficarão com esse horror, que é um horror que Exatamente. faz com que a integração. E uma Porque, coisa assim não que eu sou acho normal, interessante falar, tem professora, com relação a essa questão da normalidade, é o uso do óculos escuro na pessoa cega. Eu achava que a pessoa cega usava o óculos escuro por uma questão da claridade, que incomodasse, né? Até tem casos que é esse isso, mas assim, a grande maioria usa o óculos escuro por uma por questão conta do dos outros, para não ver é, o olho que é branco, para não ver o olho que pode ter uma deformação, ou para outra pessoa não se assustar com a pessoa não olhando diretamente para você, né? Então o óculos é muito mais uma social, proteção. dessa questão da normalidade que você falou muito nas aulas, do que para a própria pessoa cega. Para a própria pessoa cega não muda absolutamente nada usar óculos escuro. Às Então, vezes se atrapalha. é um Óculos acessório que a gente usa. Assim, a questão é, a gente usa o óculos escuro? Não, só para não incomodar o sol. Então, por que uma pessoa é, cega usaria o óculos escuro? É para não incomodar o outro. Olha que coisa doida, né? muito. Assim, contar uma coisa rapidinha que me fez lembrar, assim, que eu acho que é importante falar. Eu tenho um amigo que ele é cego, ele tem a mesma idade que eu. E ele foi convidado para participar lá de um programa de televisão. E aí a produtora do programa chegou para a esposa dele e falou assim: Olha, tem como ele usar um óculos escuro? Aí a esposa dele até começou a chorar, assim, porque sabe, né, toda essa parte como é sensível É, para ele, né? Ela falou assim: Olha, eu posso até falar com ele, mas eu tenho quase certeza que ele vai se recusar. não, Entendeu? mas E você vê ele onde vai a recusou. nossa ignorância, né? E ele recusou, Isso é porque e pura ele recusou com um argumento assim, ele falou assim, eu trabalho a inclusão, eu trabalho a inclusão das pessoas cegas na sociedade. Como que eu vou usar um ignorância. óculos indo contra o que eu sou, né? As pessoas têm que Perfeito. ver o meu olho branco e não sentirem repugnância e nem República, diferença. coisas assim. Da mesma forma que existem Exatamente. pessoas loiras, existem pessoas ruivas e isso Tem não gente com olho incomoda. verde, outro com olho azul, outro com olho, sei lá, tem uma quantidade de cores, né? Dos olhos, formas de olhos. Nossa, Aí ele imenso. falou, acho que as pessoas Todo têm que se problema. acostumar com o meu olho branco. As pessoas hoje se Perfeito. acostumando com o meu olho branco, amanhã não vão ter preconceito com o meu filho se ele for cego e tiver o olho branco. Então, Aí, assim, é isso. é muito É isso. interessante isso. Você vê que os Trabalhar por desenhos todos, até mesmo assim o logo da Fundação Dorina, a própria Dorinha, tá vendo? Ela tem essa questão do óculos escuro, né? Então, assim, é uma coisa ainda que vai demorar muito pra gente tirar, mas assim, eu achei interessante porque eu achava que incomodava a claridade, né? E não, eles usam para não incomodar que a gente que é considerado normal. Mas é isso, assim, era isso que eu espero ter conseguido passar um pouco assim da minha experiência, de ter contribuído com um pouco mais de conhecimento para os alunos, de também uma confiança de entrei numa sala, tem uma criança com deficiência, o que que eu tenho, como que eu faço, quem eu recorro, quem eu pergunto, né? Aquele desespero que bate no professor. Então, eu espero ter contribuído para amenizar isso e para mostrar que poucas coisas a gente pode fazer. Né? Não depende de um professor capacitado, especializado. Não. O professor ali, com pouquíssimo perfeito. conhecimento, pode fazer coisas mínimas, como A gente descrever vai uma imagem numa apresentação.
E a obrigação do professor é ir conhecendo seus alunos, em todas as suas dimensões. Então, se ele